Mas salvação apertou o coração do Casagrande, e ele não quis enviar eles. O Casagrande disse a ele: Vá embora de mim. Preste atenção para não ver mais a minha face, porque no dia em que você ver a minha face, você vai ter fim. O tirado disse: Assim você falou. Não mais vou ver a sua face. E aqui anterior eu comentei, né, no episódio anterior, que tem uma questão de ver a face de Deus, do Salvador e do Casagrande, e de como o Casagrande tem uma ligação ao Salvador por conta de simbologia de representação no mundo, no físico, de como funciona o sistema espiritual, de como funcionam os exemplos do Salvador. E aqui, né? Salvação apertou o coração do Casagrande. Então, aqui o que acontece? O Casagrande aperta o coração do Salvação, que é o povo de persistiu com o grande pastor. Então, o Casagrande aperta o coração do Salvação. Então, o Salvação aperta o coração do Casagrande. Então, ficamos nesse triângulo aqui. Sem essa explicação, fica parecendo que salvação é o ruim da história. Salvação disse ao tirado e ao grande monte, na terra de sitiado: Esta renovação vai ser para vocês a cabeça das renovações. Ela é a primeira para vocês nas renovações do ano. Renovação é, é no sentido de mês, mas não é a mesma coisa que mês, primeiro porque não é contabilizado da mesma forma. É baseado nas fases da lua. Começa na lua nova. Então, renovação, uma nova lua nova. Tem o período aí de 4 luas novas. Então, não funciona como os nossos meses, que é sempre ou 30, ou 31, ou 28, que não tem algo fixo. Funciona de uma forma coerente, que são as fases da lua. Então, eles sempre têm a mesma quantidade de dias, porque eles seguem o calendário lunar. Então, eles, de fato, são meses. E renovações. E também renovações têm uma ligação ao fim de um ciclo. E vendo que tudo é uma questão cíclica. O discurso da Bíblia é um discurso cíclico, vai, volta, vai, volta. As coisas se repetem e elas seguem um padrão. Até como nós estamos vendo aqui, todos esses feitos impossíveis acontecendo no Egito, em sitiado, eles acontecem novamente de uma forma mais intensa lá em Apocalipse. Então é uma renovação, e cada vez mais. As dores de parto dos fins dos dias é muito nesse sentido. São as coisas sendo renovadas, mas sempre de uma forma mais intensa. Sempre é um novo ciclo, assim como a semana começa, o dia começa, o ano recomeça, tudo, essas coisas são renovações. São simplesmente um ciclo. Então, faz mais sentido chamar de renovações e explicar isso do que usar a palavra mês. Até porque nós perdemos o sentido de renovações. Porque aqui, ó, essa é a primeira para vocês nas renovações do ano. Então, não só estamos traduzindo a palavra mês de forma correta, coerente, mas também nós pegamos esse sentido de que é uma renovação, ao manter no sentido literal, ao invés de simplesmente interpretar para como fazemos na nossa cultura. Então, renovação é muito próximo ao que temos para o conceito de mês. Falem a todas as testemunhas do Persistiu com o Grande Pastor, dizendo: aqui testemunhas, né? Seria, em muitos lugares seria congregação, reunião, coisa assim. Mas a raiz da palavra é de fato testemunhas. Muito provavelmente é dessa história aqui que é dessa forma que o Antigo Testamento usa a palavra testemunha, que os testemunhas de Jeová se chamam de testemunhas de Jeová. Eu não sei de fato. Eu teria que perguntar para algum deles. Dizendo: No dia 10 desta renovação,
Eles vão pegar para eles, cada homem, um pequeno do rebanho de acordo com a casa dos pais. Um pequeno do rebanho para a casa. Então aqui no dia 10 dessa renovação, né? Ou no dia 10 nas traduções tradicionais aqui vai estar no dia 10 deste mês. Tem lugares que pode estar no 10º dia deste mês, mas tudo que estiver em dia sem essa forma de ordenar, acho que é ordenal, eu não lembro o termo exato, vai estar assim. E o que estiver por exemplo, quando estiver 10, aqui vai estar 10. Quando estiver 10º, aqui vai estar 10º. Então, eu quis manter a consistência no texto dessa forma também literal. Então, se usa lá no dia 10, ao invés de no 10º dia, eu uso aqui no dia 10, ao invés de no 10º dia. Tem algum motivo para isso? Provavelmente. Não é porque eu não sei o motivo que eu não vou fazer desta forma. Então, onde está assim, está assim. Um pequeno do ok. E se a casa for pequena para ter um pequeno do rebanho, então ele e o vizinho dele, o mais próximo da casa dele, vão pegar ao número de seres, cada homem de acordo com o que a boca dele come. Vocês vão contar para o pequeno do rebanho. Então eles vão contar de acordo com o que a boca de cada um come, o, o pequeno do rebanho, que seria um filhotinho de cabra ou um filhotinho de ovelha. Aqui, ó. O pequeno do rebanho de vocês vai ser completo, macho, filho de 1 ano. Então, aí aqui, como está nas traduções tradicionais esse completo? Porque eu acho que perdeu-se esse sentido. É o 12. Aqui. Sem defeito, sem defeito. Até na King James está isso. Vamos nas outras aqui também. Vou pegar mais duas aqui para ver. Por que é importante chamar de completo e não sem defeito? Todas está sem defeito, sem mácula, sem defeito, sem defeito, sem defeito, sem mancha no outro aqui. Na King James, blemish é mais para mancha. Por que é assim? Lembra que eu falo daquele sentido de completude? De você, quando você está na presença de salvação e você tem aquele sentimento de completude no coração, é muito dessa forma. Ao usar sem defeito, perde-se esse sentido, tá? Então vai ser algo completo. Então não é só uma questão de não ter defeito, é a questão de estar inteiro, de estar preenchido. É aquela questão de, por exemplo, do que eu falo, de não usar a palavra paz para shalom. Porque paz é só metade do caminho. Paz é ausência de conflito. Aqui seria, por exemplo, se você usar sem defeito, é ausência de defeito. Mas é muito mais do que isso, aquele sentimento. É algo que te preenche. Então não é apenas a ausência de problemas ou qualquer que seja a questão toda, mas também um sentimento de preenchimento no coração. Então, esse completo é assim, completo para fazer essa ligação à questão de completude. Eu nem sei se é só, se é de fato, não é de fato a mesma palavra. Não, é também, eu acho, alguma coisa assim. Mas é nesse sentido, tá? Então, por isso que é mais importante estar aqui como completo do que sem defeito. Porque é metade da mensagem e não faz essa ligação com a completude, que é a tradução que eu tenho para a palavra paz, que ao meu ver, paz é a palavra incorreta para ser usada onde ela é usada na Bíblia. Vocês vão pegar dos carneiros ou das cabras. E ele vai estar sob a atenção de vocês até o dia 14 desta renovação. Agora, o pequeno do rebanho, aqui ó. Cordeiro, cordeiro, o animal escolhido, o cordeiro ou cabrito.
Em uma das traduções até que fica legal, que usou cordeiro ou cabrito. Nas outras tem uma que usa animal, só que animal é aquela palavra behemá, que eu falo que é a tradução da palavra, a verdadeira tradução da palavra besta do Novo Testamento, é simplesmente a palavra animal. No outro está cordeiro, você acaba excluindo as cabras. E no outro está o cordeiro ou cabrito. Até que tá melhor aqui, né? Mas o que acontece? Rebanho já é usado para cordeiros e ovelhas. Então, rebanho. Então, o pequeno do rebanho. Então, o filhote do rebanho. De vocês vai ser completo, macho, filho de 1 ano. Isso aqui significa que ele tem menos de 1 ano de idade. Ou, não, ele tem entre 1 e 2. É, eu acho que é entre 1 e 2. Vocês vão pegar dos carneiros ou das cabras. E ele vai estar sob a atenção de vocês até o dia 14 desta renovação. Agora, em vários lugares, aqui vai estar guardar, mas guardar está incorreto. Guardareis, guardareis, lá, guardar, guardar. Por quê? Porque é aquela mesma palavra que eu falo desde o começo, que na verdade é colocar atenção àquilo. Então não é simplesmente guardar, colocar ele lá num canto, fechar, tá travado lá daqui. Não, ele vai ficar sob atenção. A intenção era esse bicho ficar dentro da casa para as pessoas terem comunhão com ele, para ele brincar com a criança, para eles desenvolverem um carinho em cima desse animal. Isso é o que dá-se a entender, né? Que o animal estaria sob a atenção deles, porque se você simplesmente guardar, você não está dando a atenção. E essa palavra, em todos os lugares, ela é no sentido de atenção, porque guardar é uma atenção passiva, é simplesmente colocar em algum lugar e nós vamos ver, e sempre que essa palavra aparecer, eu vou comentar de por que que ela é colocar atenção e não guardar. E eu já vou dar um exemplo muito claro mais adiante aqui. E aqui também, porque você dá atenção ao pequeno do rebanho, isso aqui faz um símbolo com a questão do Cristo ser o Cordeiro, né? Quando ele vem e João Batista fala, eis o Cordeiro de Deus que tirar esse pecado do mundo, você tem que pôr ele sob atenção, saber as coisas que ele fez e tudo, não é simplesmente guardar ele. Então isso eu consigo ficar meia hora buscando o versículo e explicando por que que isso aqui não é guardar e sim atenção. Então, toda a convocação de testemunhas do persistiu com o grande pastor vai abater ele no anoitecer. Eles vão pegar do sangue e vão pôr nos 2 batentes e na travessa, nas casas em que comerem ele. Esses 2 batentes seria na porta, o que dá-se a entender é que é da porta, e essa travessa é a travessa em cima da porta. Interessante, porque o Cristo fala o quê? Eu sou a porta, eu sou a abertura. Né? Então quando você liga aquela questão a isso aqui, né, vocês vão pegar do sangue, pôr nos 2 batentes e na travessa, né, que essa palavra travessa, o texto queria que eu colocasse viga, mas eu enxergo muito isso aqui também como, por exemplo, um gol, né? Um gol você tem 2 batentes, 2 traves e um travessão. Então eu até cogitei colocar 2 traves e não travessão, que é para ter essa noção, mas eu achei que ia tirar muito do foco da leitura. Né? E na verdade é uma porta, uma entrada, um lugar. Nas casas em que comerem ele. E é isso também, né? Por exemplo, aqui eu faço sempre a ligação de que se você o propósito é fazer um lar para salvação no seu coração. Então, você tem que abater, né, aquela questão da crucificação, reconhecer o sacrifício do Cristo, você tem que fazer aquilo nas casas em que você come ele, no seu coração. Essa é a ligação, esse é o simbolismo disso aqui tudo, tá? Então isso aqui é muito Novo Testamento também. Vão comer a carne nesta noite, assada no fogo. Lembrando que a cruz, o julgamento da cruz foi no fogo. Ah, mas a cruz não teve fogo. Teve sim, o fogo era aquele foguinho no coração, sabe aquele foguinho que quando você está naquele momento de oração e você sente assim, Cristo sentiu aquilo na cruz, então aquele é o fogo. E com pães finos, que são pães sem fermento, antes de fermentar, né? Antes dele inflar, inchar.
Sobre amargos eles vão comer, né. Sobre amargos, eu acho que isso aqui faz um duplo sentido. Eu acho que não é exatamente tempero, mas porque eles passaram tanto tempo com o pequeno do rebanho, aquilo, sacrificar aquilo e comer aquilo é feito em amargura. Ah, e por que que faz isso? Porque o mesmo acontece com o sacrifício do Cristo. Muitas vezes eu mesmo fico muito emocionado, às vezes quando eu toco no assunto da cruz, fico emocionado de uma forma assim, porque assim, é amargo, mas é um amargo que é uma amargura não necessariamente que, eu não sei, é tipo para quem eu, talvez uma boa analogia que eu posso fazer é uma pessoa que gosta de café. O café é amargo, mas ele não gera um asco, assim, né. Então eu acho que essa é a melhor descrição que eu consigo fazer hoje. Então eu acho que tem essa ligação, que não é exatamente ser algo com tempero amargo, mas é sobre a amargura de ter passado um tempo com o pequeno do rebanho sob a atenção, porque se você simplesmente guarda ele, ele não está sob a sua atenção. Você não desenvolve um, um relacionamento, uma intimidade com aquela criatura, uma intimidade no sentido do convívio, da coisa toda. E é por isso importante também desenvolver esse relacionamento com salvação, com, com Cristo, com as coisas dele, porque aquilo ele, porque aí ele cresce no seu coração. E daí quando você tromba com esses momentos sobre a crucificação ou sobre a morte dele, você sente no coração. É uma amargura que, assim, obviamente é incomparável esse exemplo que eu dou, mas é uma amargura, por exemplo, para quem gosta de coisas amargas, como eu gosto de café. Não comam dele cru, nem cozido em cozimento de água, mas sim assado no fogo. Sim, porque por questão daquilo que eu falo, né, do coração. A água, ela tem muita noção da questão do Cristo, e cru é sem temperar, é meio que fazer as coisas que tem a ver com a Bíblia sem aquela inspiração no coração, você fica sem entendimento. Então tem toda uma conexão assim que eu não sei se eu expliquei direito. A cabeça dele com as pernas dele e com as tripas dele. Então, come tudo. Nada dele vai sobrar ao amanhecer. Então, o que sobrar dele ao amanhecer, vocês vão queimar no fogo. Isso aqui é interessante. Um tempo atrás eu comecei a ver, e isso também liga mais adiante, eu esqueci em quem, talvez Eliseu, alguma coisa assim, alguém que fala para o rei ir disparando flecha, né, e fazendo oração. E chega uma hora que o rei simplesmente para. Não, de disparar flecha. E uma hora o rei simplesmente para de disparar flecha. E daí esse profeta, que eu acho que é Eliseu, não tenho certeza, fica bravo. Então eu acho que isso tem muito a ver com isso. Quando você está naquele momento de oração e sentindo aquela intimidade, não interrompa por nada. Você queima tudo, porque no dia seguinte você não vai ter a mesma aquele, mais tarde eu termino essa oração. Não deixa para amanhã. O que tiver no seu coração, fique queimando o coração, o foguinho ali, até acabar. Isso aqui, quando eu primeiro, alguns anos atrás que eu deparei com esse trecho aqui, eu fiz essa ligação. Quando você está naquele momento de foguinho no coração, você não para, você continua, mais, mais, mais. Aí quando aquilo se abater, que você vê que sua tensão desviou, aí você está liberado para fazer outra coisa, não fazer coisa errada. Assim vocês vão comer ele, com a cintura de vocês amarrada, os calçados de vocês nos pés e a vara de vocês na mão. Vocês vão comer ele apressados. É a passagem do salvação. Lembrando que o Cristo, né, o Jesus eu chamo de salvação, porque é a tradução literal do nome de Jesus. Qual é a passagem da salvação, né? A verdadeira Páscoa é o que ele passou aqui na terra, tudo que ele passou aqui na terra, né? Quando ele passou da terra, quando ele passou na terra. Então, esse chamar de Páscoa, ao meu ver,
é um absurdo, porque você tira completamente o significado do Cristo, do que o Cristo passou, tá? Nas demais traduções, aqui vai estar Páscoa. É, todas vai estar Páscoa. Eu acho isso um absurdo, tá? Porque isso aqui tem ligação direta ao que Cristo passou. Inclusive, no grego do Novo Testamento, a palavra que eles usam para sofrimento, que ao meu ver está incorreta, é bem parecida com a palavra passagem. E no hebraico é pesar, alguma coisa assim. No português é passagem, e no grego é uma pronúncia muito semelhante também. Então, tamanho é a influência disso que atravessou milênios e idiomas que aparentemente não tem nada a ver um com o outro, tá? Tem lugares que falam que a origem disso é o latim. Não, porque o hebraico antecede o latim por milênios. Então é muito provavelmente que a diáspora judaica levou essa palavra para ser origem no latim. Até porque ela também foi no grego. Então, né, a passagem da salvação. Então é para o quê? É para dar atenção, prestar atenção à passagem da salvação, não apenas ao sofrimento, que nem o grego traduz, na minha opinião, de forma errada e absurda, né? O que ele passou, que ele passou, como ele passou, que ele passou daqui na cruz e toda aquela morte, né? Então, essa aqui é uma das grandes birras que eu tenho com as traduções tradicionais. É simplesmente omitir a palavra passagem e colocar Páscoa. Pois vou atravessar a terra de sitiado nesta noite, e vou bater em todo primogênito na terra de sitiado, desde o do solo até o animal. E em todos os salvadores de sitiado eu vou fazer execução de julgamentos. Eu sou salvação. Aqui outro lugar, o que eu falo, né? A tradução, melhor tradução para a palavra Deus é salvadores. Aqui é a palavra Deus, né? Que fala em todos os deuses de sitiado. Aqui nas traduções tradicionais. E aqui está eu sou, né? Que é o Senhor. O que em outras Bíblias está eu sou Jeová, né? Então aqui, em todos os salvadores desse sitiado, eu vou fazer execução de julgamentos. Eu sou salvação. Então, eles não são salvadores, eu sou salvação. Então, ele é salvador, mas mais do que isso, ele é a salvação. Passagem do salvação, o que o salvação passou aqui na terra. Então, isso aqui todo encaixa. Então, a defesa que eu tenho desses termos aqui não foi só no versículo, não é só uma coisa que eu criei da minha cabeça, é bem fundamentado. O sangue vai ser para vocês por sinal sobre as casas onde vocês estão. Então eu vou ver o sangue e vou passar sobre vocês, e não vai haver em vocês abate para estragar, quando eu bater na terra de sitiado. Aqui, ó. O sangue vai ser para vocês por sinal. Lembra do que eu falo da palavra sinal? Ela é o boizinho, aí ela é o ícone, que é um Y, né, que é o que faz a conexão, e daí ela é uma cruz. Então o sangue vai ser para você por sinal sobre as casas onde vocês estão. Então o seu corpo é a sua casa, e daí você tem o boi, a conexão e o sinal. Se você pega aquilo, se você pega o boizinho, a cabeça do boi, e você coloca numa cruz, e você coloca o Y, você tem, né, o boizinho com os braços assim, né, fazendo um Y e a cruz. Então a palavra sinal, ela é desenhada pelo hebraico, pelo paleo-hebraico, o desenho do Cristo na cruz, tá? Então, o sangue vai ser para vocês por sinal sobre as casas onde vocês estão. Seria, lembrando que casas também é o nosso corpo, o sangue vai ser para vocês o sinal nas casas onde vocês estão. Então aqui nós temos um duplo sentido. É naquelas casas, mas no sentido espiritual e verdadeiro, seria o sinal que é a crucificação nas casas, que somos nós, o nosso corpo. Então eu vou ver o sangue e vou passar sobre vocês. Passagem do salvação. Passar. E não vai haver em vocês abate para estragar, que ele fala, né? Mil cairão ao meu lado, e ao outro, e você não será atingido. Isso é um discurso decorrente na Bíblia. No Novo Testamento tem o arrancamento, né, que as pessoas são arrancadas, as pessoas que vivem uma vida diante do persistiu com o grande pastor são arrancadas da terra antes de muitas das coisas ruins começarem, que outros lugares chamam de arrebatamento, mas eu acho melhor chamar de
arrancamento, quando eu bater na terra desse sitiado. Este dia vai ser para vocês para pensamento, e vocês vão festejar ele como festa para a salvação. Nas gerações de vocês, vocês vão festejar ele como regra pelas épocas. E é exatamente esse sinal sobre as casas, que é a crucificação, você festeja ele como regra pelas épocas. Aquele júbilo que você faz no coração em oração, você está festejando ele. Né? Esses dias vai ser para você para pensamento. Essa palavra ela é, em muitos lugares, traduzida como lembrar, mas ela se encaixa, na verdade, como pensar. Não é simplesmente para você lembrar que isso aconteceu, não faz sentido. Ai, lembrei que isso aconteceu. Ai, agora tá tudo. Não, é para você pensar, para você refletir sobre aquilo, sobre isso que eu falo, a passagem do salvação, o que o salvação passou na terra, o que aquilo significa. Você vai sentir aquele sentimento de oração. É para você pensar naquilo, não simplesmente lembrar que aquilo aconteceu. Em vários lugares, a Bíblia está usando essa palavra, ela está traduzida como simplesmente lembrar, mas ela não se encaixa melhor do que pensar. Direto corrige a inteligência artificial diz. Gemini, ela ajuda bastante, mas ela insiste, às vezes, em conteúdos que precisam serem revisados, que eu reviso com ela, né? É uma ótima ferramenta para eu fazer esse trabalho aqui, mas tem que ser usada com cautela. 7 dias vocês vão comer pães finos, firmes. No primeiro dia vocês vão fazer o fermento parar nas casas de vocês, porque qualquer um que comer algo inchado, do primeiro dia até o sétimo dia, aquele ser vai ser cortado do persistiu com o grande pastor.